Bom, gente, e voltando para os nossos conceitos, a gente aprendeu lá o DEV, o que é a produção, né? Eu trouxe para vocês aqui uma estrutura organizacional de compras. Mas eu vou deixar aqui o material da estrutura organizacional ou outras estruturas organizacionais, mas aqui eu vou falar da de MM para vocês irem entendendo o que significa essa estrutura organizacional, tá? Então aqui, gente, lembra que a gente tem o servidor, o dev, o QA e a produção. Dentro de cada um deles está o RP da SAP. Dentro desse RP da SAP foi configurado um mandante que seria, vamos pensar no dev. Eu divido meu dev, meu servidor, em dois mandantes, o 100 e o 200, né? O 100, só quem mexe é a BAP, e o 200 é o funcional, vai configurar. Então, eu separo programação de configuração. Então, quando vocês forem perguntar para a TI, para mudar tal coisa, tal, standard dá para fazer? Essa é uma pergunta ótima, tá? Standard dá para fazer? Então, ótimo, porque vai sair mais barato, mais rápido. Porque aí, o standard é só configuração. Aí, quem tem que fazer é o consultor funcional e não o ABAP. Quando você envolve a ABAP, você tem as horas do desenvolvedor, você tem as horas do funcional tentando entender o que você está pedindo e documentando para o ABAP. Você tem as horas do funcional testando o que o ABAP fez, para depois você chegar ao usuário e testar. Outra desvantagem, quando você faz um programa específico, ele só existe dentro da sua empresa, ele vira um Z. Então, a SAP não tem nada a ver com isso. Quando você está usando uma configuração SAP e você encontrar um erro, e for um erro de programa standard, ela é que tem que resolver, tá? Então, você vai abrir o chamado e é a SAP que vai resolver. Então, pensando aqui, mandante seria mandante dev, dentro do dev eu tenho mandante 100 e 200, por exemplo. É o maior. Depois, dentro disso que a gente também chama de client, tem a empresa. Então, você vai pegar, vai criar um código para sua empresa. Supondo que você tenha mais de uma empresa, que nem no meu caso. Na Goodyear, ela tem a empresa do Brasil, a do Chile, a da Argentina, a da Colômbia, cada um tem um código. Então, vai seguir essa ordem hierárquica, tá? Mandante, dentro do mandante vem a empresa. Dentro da empresa, eu vou ter as filiais, que eu posso ter uma empresa para 1000 filiais. São Paulo, Rio de Janeiro, enfim. Dentro deles também vai existir as organizações de compras. E aí, dentro dessas filiais, eu vou ter o centro A, o centro B. Eu posso ter uma filial em São Paulo que tenha 2 centros. Um do cada lado da rua, por exemplo, tá? Então, eu tenho o centro A, o centro B, ou dentro do mesmo lugar. Só que o centro A é um centro produtivo, é a parte que fica lá minha matéria-prima e tal, e o centro B é um centro improdutivo, que seria um centro para compras de material de escritório, supondo. Dentro do centro ainda tem os depósitos, porque eu posso ter aqui um centro A, aqui dentro de São Paulo, onde eu compro matéria-prima, compro ativo fixo, compro consumo, compro material de revenda e eu separo em depósitos, tá? Então, depósitos menores que seriam dentro do centro. E ainda eu consigo quebrar mais ainda. Por exemplo, quando eu tenho WM implementado, eu consigo pegar o depósito, eu consigo quebrar, por exemplo, na prateleira. Então, farmacêutica, ela tem que saber onde está a mercadoria dela, em qual prateleira, em qual rua, né? Em qual local do depósito se encontra, qual prateleira se encontra, qual localização da prateleira se encontra. Por quê, gente? Vamos supor que teve um problema com o lote ABC. Ela vai ter que localizar esse lote ABC. Então, como que ela localiza? Se quando a mercadoria vai entrando, você vai colocando. Tá no centro A, no depósito A, na prateleira A, papapá, entendeu? Então, você vai quebrando. Isso chama-se estrutura organizacional. Mesmo em vendas ou em qualquer outra, a estrutura organizacional sempre começa por mandante e depois vem a empresa e depois as filiais. E aí, no caso, por exemplo, de vendas, é separado não por organização de compras, mas organização de vendas, tá? Então, no caso de finanças,
se separa, por exemplo, por cento de custo, cento de lucro, tem várias outras divisões. Então, eu só queria que vocês entendessem que a estrutura organizacional, ela é essa estrutura hierárquica que o sistema vai alocando as coisas, você vai conseguindo se achar. Então, por exemplo, para gerar relatório, normalmente você coloca no filtro empresa, filial, para o sistema ir buscando melhor essa informação. Isso é muito importante saber, poucos usuários sabem disso, dessa forma que a SAP se desenha, né? O SAP se desenha. Isso te dá uma boa ideia de que existe, por exemplo, cabeçalho e item. A SAP, tudo que funciona, as tabelas dela estão todas organizadas aí por cabeçalho e item, e detalhe do item, enfim. E aí você vai se encontrando ali dentro daquele emaranhado de informações, tá bom? Próxima aula a gente continua.